E dentre esses cenários, Daniel, a gente começou o programa falando, né, hoje à tarde tem resultado de pesquisa, e segundo alguns colunistas, eu me corrija depois se estiver errado, Pedro, mas acho que é o Lauro Jardim, a intenção da campanha aí do Guilherme Boulos é de não usar o horário de TV para bater no Pablo Marçal. E eu achei completamente acertada a teoria, né, a estratégia. Por quê? Porque, afinal de contas, o Pablo Marçal não tem horário de TV. Não tem o porquê criar esse antagonismo com o cara na TV, sendo que o pessoal que consome TV pode formar consciência política sem necessariamente estar se amaziando ao entendimento de quem é efetivamente Pablo Marçal. Mas tem gente, e aí por isso eu fiz questão de elogiar aqui, bater nessa tecla, porque muitas vezes o campo progressista pede uma postura mais, né, combativa e tal, só que às vezes saber sair pela tangente é saber evitar encampar o adversário. Então eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Então, meu amigo, o que acontece? A gente está, basicamente, tanto a campanha do Boulos como do Ricardo Nunes, eu estou falando aqui agora como analista, elas foram surpreendidas por um fenômeno que a gente já sabia, o Pedro mais do que eu, fenômeno que é um fenômeno de internet com uma pessoa que faz um investimento em impulsionamento que é algo que precisa ser explicado, porque é muito dinheiro também. Eu não sei qual foi o ponto inicial do Pablo Marçal. Ele argumenta que ele começou muito cedo no YouTube, no Facebook e no YouTube, na Meta e no YouTube, né? Então, ele é o maior cliente do Google e o maior cliente da Meta na América Latina. E a gente... eu, particularmente, tinha muita noção de quem era o Pablo Marçal, mas eu acho que no conjunto da política paulistana se subestimou o fenômeno. E, basicamente, as campanhas foram preparadas para fazer um enfrentamento Boulos-Ricardo Nunes. Então, Ricardo Nunes se preparou para o Boulos se preparou para o Ricardo Nunes, e é assim que foi feito todo o planejamento de campanha. Nesse caso, o que acontece? O Boulos foi surpreendido por um fenômeno, nós fomos surpreendidos por um fenômeno de internet, e agora o jogo se reestrutura totalmente. Nessa reestruturação do jogo, é importante dizer que o Lauro Jardim está trabalhando com uma informação até pouco balizada, porque essa é a primeira tentativa, mas se for necessário, a partir da próxima semana, no programa de rádio e TV, a gente vai partir para aquilo que a gente considera que é mais estratégico. Não dá para cravar. O que eu estou querendo dizer, Tiago? Depois de um erro que foi cometido, mas é um erro que é um erro sobre o inesperado, não tinha como ser diferente. Eu quase digo para vocês que era um erro inevitável. Mas, diante do erro que foi cometido pelas campanhas do Boulos e do Nunes, de acharem que eles eram os dois grandes concorrentes, desconsiderando o Marçal, a velha imprensa tinha o sonho que fosse a Tabata Amaral, mas a Tabata Amaral ela está se posicionando nessa campanha, uma campanha posicional para ela. Ela não está disputando, de fato, a Prefeitura de São Paulo. Quem disputa exclusivamente é Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal. Esses são os que, de fato, estão disputando a corrida à Prefeitura de São Paulo. Datena e Tabata são posicionais. E o Datena, cada dia que passa, derretendo mais em todas as análises que nós fazemos. Eu acho que quando abrir as urnas, já vou deixar aqui, vamos fazer uma aposta aqui, eu e o Pedrão, que a gente tem esse costume de fazer aposta. Eu apostei que o Pedro... Datena é o Ciro Gomes dessa eleição? Eu acho que sim. O Pedro, a gente costuma apostar, eu apostei que o Pedro ia ganhar o debate do PCO. Ele falou que não ia ganhar, mas ele ganhou. Mais ou menos assim, né, Pedro? Mas, Daniel, se você for apostar, antes de apostar, eu peço que você ligue para o ministro Cássio Nunes, porque das bets e apostas ele entende mais. É verdade. Ele pode te ajudar melhor aí para fazer até uma graninha com essa aposta com o Pedro. Olha só. Ô, Thiago, posso fazer uma pergunta rápida para o Daniel? Não, análise. Não, termina a análise, eu vou te fazer uma pergunta. Só concluir só. E aí, o que acontece? Nesse jogo, o que a gente vai fazer? A disputa está entre os três. Essa é a comissão de frente. Nessa comissão de frente, quando abrir as urnas vão ser surpreendentes, porque eu acho que vai ter um efeito manada. Tem que ver para onde vai se dar o efeito manada. E nessa perspectiva do efeito manada, para dizer com todas as letras aqui para vocês, quem tiver muita dificuldade de mudar a estratégia vai perder a eleição, conforme a necessidade. Pablo Marçal começa a ter um aumento de rejeição que é sólido, Ricardo Nunes
perdeu o fôlego, porque ele gastou muito dinheiro, fez muito uso da máquina, até o momento em que ele foi proibido de fazer uso da máquina pela lei eleitoral. No hiato entre campanha e início da campanha, ele derreteu em termos de avaliação positiva. E a partir de agora ele tem que tentar manter as intenções de voto, manter resiliência, o que está sendo de fato dificílimo, com uma grande vantagem, que é importante dizer. Ele, de fato, conta com Tarcísio de Freitas como seu principal cabo eleitoral. Praticamente o Tarcísio tomou uma decisão. O Ricardo Nunes é o candidato dele e o Ricardo Nunes é o primeiro candidato da vida política do Tarcísio, que é muito recente, como político que se coloca em eleições. Ele é o primeiro candidato que o Tarcísio está tratando como afiliado político. É uma mudança absoluta, porque o Tarcísio começou muito depois do Ricardo Nunes, mas já é hoje o fiador, o cabo eleitoral do Ricardo Nunes. Então, o cenário que se apresenta agora é que vai ter esse fator agora para o debate para o Ricardo Nunes. Pablo Marçal aumentando a rejeição e não vai ter notícias novas do Pablo Marçal. Ele não vai conseguir promover novas informações. E o Boulos está tentando ainda, num esforço de se afirmar como candidato do Lula e da Marta. Nem todos os setores da sociedade estão informados sobre isso. Essa é a estratégia. Agora, diante do cenário, quem não tiver capacidade de mudar a estratégia conforme as peças vão se mexer, vai ser o derrotado que não vai para o segundo turno. Nesse momento, o Boulos está muito sólido na ida para o segundo turno. Pablo Marçal está mais sólido que o Ricardo Nunes, mas não dá para a gente menosprezar Tarcísio e a máquina da prefeitura. Em relação ao Marçal, não dá para menosprezar a força das redes sociais. Em relação ao Boulos, não dá para subestimar de forma alguma a força do presidente Lula, e especialmente do presidente Lula, para ser bastante franco. Acho que até a vice, Marta Suplicy, já entregou o que tinha para entregar. Então, o cenário, a campanha do Boulos muito fortemente pautada na conquista da periferia, que é o espaço que a gente pode disputar. E eu acho que do Russomano, olha só, fui induzido, Datena e Tabata Amaral, a Tabata menos, mas o Datena tende a derreter. Se a Tabata for resiliente e se mantiver próxima de 10 pontos no dia da abertura das urnas, se ela alcançar um patamar próximo de 10 pontos, ela passa a ser uma candidata fortíssima na próxima eleição em 2028. Isso é um fato, tá? Não estou dizendo que é algo que eu estou torcendo, que eu goste, nada disso. Mas é o fato que está posto hoje, né?